Boa tarde, pessoal. Nós somos Renata, Débora e Kathleen. Estamos aqui para apresentar o trabalho de espanhol solicitado pelo professor Gustavo sobre o tempo verbal condicional simples. Durante a nossa apresentação, nós iremos falar o conceito, do tempo verbal, quais são os seus usos e qual a conjugação verbal, tanto nos verbos regulares e irregulares. E como um plus, a gente vai dar um exemplo trabalhando em cima de uma tirinha. Bom, para iniciar nossa apresentação com o conceito do condicional simples, é o presente do indicativo em espanhol, que é utilizado para situar uma ação no momento da fala, ou em um futuro muito próximo, para descrever uma rotina ou ações que se repetem, ou para referir-se a situações estáveis ou permanentes. Então, agora falando sobre os usos do condicional, a pergunta que fica, ok, existe o condicional, mas quando é que eu devo utilizar esse tempo verbal? Existem 6 tipos de uso e eu irei falar sobre eles agora com vocês. O primeiro é quando a gente quer desejar algo no presente ou no futuro. Exemplo, me encantaria conhecer Roma. Ou seja, me encantaria conhecer a Roma. Ou seja, estou desejando uma coisa no futuro. Por isso eu irei utilizar o condicional simples. O segundo uso é quando a gente quer expressar uma cortesia. Quando a gente vai ser educado. Um exemplo que eu coloquei foi: poderias dar-me el menu? Poderia me dar o cardápio? Quando você quer ser educado, você utiliza o condicional simples. Já o terceiro caso, ele diz respeito a quando você quer fazer uma hipótese sobre algo que aconteceu no passado. Ou seja, você não tem certeza se aquilo aconteceu ou não, mas ela era combinada de que acontecesse. O exemplo que eu trouxe para que vocês consigam entender é o seguinte: me dijo que hablaria com ella anoche. Ou seja, ele me disse que falaria com ela ontem à noite. Ele combinou comigo que falaria com ela, mas eu não sei de certeza se ele falou ou não. E aí, por isso, usamos o tempo condicional. Já no quarto caso, a gente utiliza para falar de eventos em que achávamos que iria acontecer no futuro. Ou seja, no passado você achava que isso iria acontecer, mas talvez isso não tenha acontecido no futuro. O exemplo que eu dei para vocês entenderem é: de pequeno, pensava que de maior seria dentista. Ou seja, de quando eu era menor, quando eu era pequeno, pensava que quando eu crescesse seria dentista. Mas aí eu posso não ser dentista hoje, ou posso ser também. Mas é uma coisa que gera uma incerteza, uma condição. Já no quinto caso, a gente utiliza para dar conselhos e sugestões. Então, quando você quer dar uma orientação para uma pessoa, você pode usar esse tempo verbal. O exemplo que eu trouxe para vocês, para ficar mais claro, é o seguinte: em tu lugar, tomaria um paraguas. Em seu lugar, eu levaria um guarda-chuva, porque provavelmente estou visualizando que irá chover. Então, dei uma sugestão e um conselho para a pessoa levar o guarda-chuva. Por último, o sexto caso serve para. O condicional simples serve para expressar situações imaginárias, que é o uso mais comum desse tempo verbal, onde a gente coloca uma condição para aquilo acontecer. Então, um exemplo é: se pudiera, comeria doces todos os dias. Ou seja, se eu pudesse, eu comeria doce todos os dias. Mas eu não posso, isso vai gerar malefícios para a minha saúde. Então, é uma situação imaginária. Com isso, para conjugarmos os verbos regulares, nós temos tais exemplos. E aí, nós pegamos o verbo no infinitivo e nós poderíamos perguntar quais verbos são esses que estão no infinitivo. No infinitivo. Esses verbos são aqueles que terminam com ar, er ou ir, como correr, nadar, enfim. Nesse caso dos regulares,
nós pegamos o verbo e só acrescentamos o ia no final. O verbo, ele continua da mesma forma em todas as conjugações. E aí, como podemos ver, eu julgaria, tu julgarias, ele, ela, usted julgaria, nosotros julgaríamos, vosotros julgarais, elos, elas, ustedes julgariam. Ou seja, o verbo, ele continua da mesma forma, porém, a terminação vai de acordo com cada item. Já os irregulares, a terminação continuará sendo a mesma. Porém, existem algumas palavras que sua terminação mudará com tais verbos. Esses verbos listados são os que mais usamos, como decir, hacer, tener, poner, venir, salir. Com isso, quando vamos passar para a conjugação, esses verbos eles vão mudar conforme. Como decir fica diria, hacer fica haria, tener tendria e poner fica podria. E agora vamos para um exemplo, utilizando uma tirinha, para vocês entenderem melhor como se utiliza em cada situação. Bom, na primeira partezinha do quadrinho fala, Ágata, eu por vós iria hasta la lua, estaria el Everest, escalaria el Everest, me arrojaria desde las cataratas, caminaria a las le polo, daria las vueltas al mundo en 8 horas, bucearia en el mar más profundo, cruzaria el deserto de Sahara. Aí a menininha fala, é sério, harias todo isso por mim? Aí ele responde, no, pero quedaron lindos los dibujos, hein? Significa que ele estava olhando cada um dos quadrinhos e disse, mas dava lindos quadros, né? Cada um dos momentos. E antes de finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o condicional simples, que serve para expressar novamente as ações passadas que tinham grandes chances de ter acontecido, como já foi citado e foi apresentado nessa tirinha. Aqui estão as referências e muito obrigada pela atenção.